Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Cardoso, sejam bem-vindos a mais um episódio do Citalks. Mais um episódio, mais de 50 gravados, mais de um ano já, né, Dona Maria? Marco Cardoso, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Citalks. E vamos apresentar o nosso super convidado de hoje. Mais um corintiano. Mais um corintiano, mais um bando, mais um bando de loucos. Aqui no Hub Fiel, na Arena Corinthians. Aqui nos estúdios de podcast do Hub Fiel, na Neoquímica Arena, muito bom. Com mais de 25 anos de experiência em tecnologia e operações, aplicando sua expertise em diversos segmentos, como bancário, investimentos, varejo, alimentício e químico, consolidou sua carreira em grandes organizações, como Itaú Unibanco, Singulari e Aramis. Atualmente é CEO da Balktec, é isso mesmo? E atua também como mentor de startups. Bem-vindo, Juliano Cavamoto. Pronunciei certo? Perfeitamente. Tanto Balk quanto Kawamoto. Né? O pessoal sempre fica na dúvida. Marco, Maria, obrigado de novo pelo convite. Para mim é uma honra enorme estar aqui conversando com vocês, né, aqui na Neoquímica Arena, fazendo parte aí, né, desse panteão aí de pessoas que são referências na minha vida profissional, pessoal, pessoas de tecnologia que eu sempre admirei. Estar aqui para mim é sensacional, obrigado de novo pelo convite aí. A gente que agradece, né? Sabadão, né? Tá aqui exatamente, tá aqui com a família, né? Aí, a gente nunca falou, acho que isso, né? A gente grava aos sábados, pessoal. Aqui a gente grava aos sábados, e é muito bacana quando o nosso convidado traz a família se junto, é bem legal, bacana. Porque depois tem o tour, né? Tem o tour na Arena, conhecer todo o cantinho da Arena, né? Não, isso é verdade, gente. A gente fala, né? Lógico que eu sou muito clubista, sou corintiano de coração, mas vale a pena vir fazer o tour na Arena, né? É impressionante a construção, a qualidade dos materiais, a infraestrutura. Né? Estava comentando aqui, Juliana, a gente que é de TI, imagina o que não tem de TI para fazer gestão aqui dentro, né? Exato. Porque vai desde as placas aos... Não, é perfeito. Aqui eu sou suspeita para falar, eu acho fantástico aqui a estrutura. Juliana, a gente quer ouvir sua história, tá? Então a gente vai puxar um pouquinho lá atrás, né, entender aí o contexto familiar, onde você nasceu. Fala um pouquinho pra gente aí. Eu nasci em São Bernardo do Campo, no Hospital São Bernardo. E aí é até engraçado que muitas pessoas me perguntam, né, se os meus avós dos dois lados são japoneses, né? E sim, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai, eles vieram do Japão, vieram imigrantes, vieram aqui para tentar, né, uma nova vida. Da família da minha mãe, eles são de Araçatuba, né? Eles se fixaram em Araçatuba. A família do meu pai se fixou inicialmente em Lins, naquela região próxima também. Depois eles vieram para o Grande ABC, para São Bernardo do Campo. Bacana. Bom. E lá na sua infância, né? Você já tinha ali contato com tecnologia? Como que a tecnologia chegou para você? Em que momento? Como é que era o Juliano lá, garoto? Era aquele cara mais nerd já desde pequeno ou não? Aquele... já era espivitado mesmo e depois é que virou nerd. Quebrava os brinquedos? Eu sou aquele cara do meme, né? Que pegava o brinquedo, desmontava, tirava o motorzinho, depois fazia um outro brinquedo, que muitas vezes não dava certo, enfim, não conseguia montar de novo. E aí, como a tecnologia entrou na minha vida, até tava brincando com meu filho esses dias que eu nunca tive um videogame, né? E até engraçado assim, né? Sou meio diferente desse estereótipo. Eu nunca tive um videogame, mas sempre tive muita vontade de ter um computador. E aí eu lembro que... Dois, viu? Eu vou nessa também, viu? E aí eu lembro que meu pai falou assim, ó, tudo bem, eu posso até ver pra gente comprar um computador pra você, mas você vai ter que trabalhar um mês num lugar que eu escolher. Olha que legal. E aí meu pai me colocou pra desmontar bancos numa tapeçaria de carro. Então eu fiquei, sei lá, 4 sábados aí, né, o dia inteiro desmontando banco de Fusca nessa tapeçaria de carro. No final do mês eu ganhei o computador, mas foi muito legal que o dono da tapeçaria acabou gostando de mim e acabei trabalhando com ele. Fiquei lá mais ou menos uns 6 meses trabalhando. E aí, né, conectando super com tecnologia, chegou um dado momento que eu falei, mãe, eu tinha muita vontade de fazer um curso de computação, né, na época. E aí era programação em Basic, né, aquelas coisas, né, bem do início lá, né, da tecnologia. Ela falou assim, ó, mas quando você vai fazer? Então, eu tava pensando em parar de trabalhar para ver se eu consigo me dedicar ao curso. E ela falou, você tem certeza disso? Eu falei, mãe, alguma coisa me diz que, né, sei lá, minha carreira não vai ser aqui como tapeceiro e eu gosto muito de tecnologia, quero aprender a fazer, né, programar para poder usar o computador. Ela falou, se é isso que você tem vontade,
fica super à vontade. Aí eu saí da tapeçaria para fazer meu primeiro curso aí de programação. Primeiro eu quero dar os parabéns pro seu pai, entendeu? Porque, assim, a gente vê esse tipo de atitude, né? Não é com todos os pais, né? Ainda mais hoje em dia, né? Quer dizer, o fato dele de associar que você... Não, para você ter uma conquista, você precisa ter um esforço, porque a verdade é isso, né? Quando a gente vê a nossa vida hoje, olha para trás, né? Eu comecei aqui na parte externa, aqui antes da gente começar o programa, né? Falando assim, né? Todo mundo acha que a gente chega aqui e você já chegou como gerente. Não, ou como diretor, ou qualquer cargo desses aí, são um dos maiores dentro das organizações, né? Na verdade, tem muito chão ralado aí, ó. Então tem uma tapeçaria de Fusca aí. Vou apresentar você para o meu cunhado, que tem um Fusca lá e está remendando, para poder acertar lá como é que está o estofado lá, que você deve ter a história de como resolver. Verdade. E você sabe que essas coisas voltam na vida da gente, né? Porque meu filho mesmo, ele sente muita saudade que eu tive um Fusca uns 4 anos atrás. Hoje em dia eu tenho um golzinho quadrado e ele fala: ah, papai, o Fusca era muito mais divertido que o golzinho, né? Com certeza, viu? Com certeza. E foram 4 Fuscas que eu tive, assim, e, pô, todos eles eu acabei me divertindo muito, né? Com essa questão da tapeçaria. É bem legal. Legal. Conta pra gente, Juliana, então, tudo bem, você teve essa experiência, aí você decidiu, então, estudar, né, e tudo mais. Aí, como foi, né, e onde foi ali, que você se recorda, a sua primeira experiência profissional, já na área? Legal. Bom, nasci e cresci no ABC, e aí até brinco com todo mundo que tem aquele ciclo de vida do ABC, né? Pessoa que nasce no ABC vai fazer colégio técnico, depois disso provavelmente vai fazer uma faculdade de engenharia, né, FEI Mauá. E aí o meu ciclo foi meio parecido, assim, no primeiro momento eu pensei em fazer processamento de dados na ET, né, na Lauro Gomes, e aí conforme eu fui conhecendo os cursos, eu optei por fazer basicamente assim 2 testes. Na ET seria para eletrotécnica, porque eu achava que tinha muita empregabilidade, né, que o Brasil estava crescendo, tinha toda essa questão de infraestrutura. E aí, um belo dia, eu fui conhecer o Senai Maramato, que fica lá em São Bernardo, onde tinham 3 cursos, basicamente, que eram plástico, cerâmica e química. E quando eu cheguei na escola, eu me apaixonei pela escola e falei assim, não, é aqui que eu quero estudar. Assim, eu falei, eu acho que, primeiro, assim, eu gostei muito da infra da escola, que era uma infra sensacional. E na minha cabeça veio aquela questão assim, pô, plásticos eu acho que é alguma coisa que tem muito mercado, porque basicamente quase tudo é de plástico, né, nesse mundo aqui. E aí foi assim que eu, né, fui fazer colégio técnico. Quando eu saí de lá, fui fazer, obviamente, né, várias entrevistas, porque o mercado estava bem aquecido. E aí a minha primeira experiência profissional foi na Hecht Benckiser, como, obviamente, estagiário, né? Fui lá fazer estágio no departamento de embalagens. Fui efetivado como analista de qualidade. E aí, como é que isso vai se conectando, né, com a minha trajetória em tecnologia, né? Eu acho que eu sempre fui muito curioso de tecnologia, tanto que, como analista de qualidade, eu acabava me enfiando muito em projetos com a engenharia de automação, de indicadores, de controle estatístico do processo. E isso foi meio que ganhando corpo na minha vida, né? Até que um dado momento, fazendo uma reflexão de carreira, né, eu falei, pô, pai, mãe, eu já sou efetivo numa empresa multinacional, mas eu sinto que essa questão de tecnologia vai crescer muito no país, eu acho que vai me dar, né, novos horizontes. Basicamente, eu estou pensando em pedir as contas e voltar a ser estagiário. E eles falaram, olharam para minha cara e falaram, você tem certeza, né, que é isso que você quer, né? Falei, eu acho que sim. Tem inclusive uma concorrente, né, da Rect que está com um programa de estágio, eu pensei em concorrer. Aí eu fui fazer, né, toda a entrevista para trabalhar na Bombril. Foi muito engraçado que eu lembro que no processo da entrevista, né, o menino que estava comigo, né, concorrendo também, ele já tinha uma software house, já desmontava e montava computador. Eu era basicamente um analista de qualidade de uma concorrente, né? E aí eu falei, cara, eu acho que é você que vai passar, né? Porque você tem muito mais experiência do que eu, né, no ramo. E ele falou, cara, eu acho que não. Eu acho que você tem grande chance porque você conhece o processo. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça, falei, tudo bem, né, meu? Vamos seguir com o processo. No final, aqui acho que foi uma das grandes viradas, que foi um pouco de questão de preparo versus sorte, porque a Bombril queria um estagiário para sistemas Fabris.
E aí, pô, fábrica eu estava em casa, né? Estava envolvido o tempo todo. Exato. Mas você sabe que você falou duas palavras aqui, puxando, né? Dentro das suas frases que você comentou, que eu acho que são muito importantes e muita gente que está vindo aqui no programa fala. Primeiro, seja curioso. Né? E outra, entenda do processo. Curiosidade e processo, assim, leva você para qualquer lugar. Porque realmente, assim, você entendendo do processo, que é o que as organizações precisam, né? E sendo curioso, sendo aquele que se coloca à disposição para aprender, né? Eu tenho visto muito isso aqui nos nossos episódios. Né? Sim, sim, é verdade. E aí você ficou um período, né, dentro ali da Bombril, 3 anos, né? Fiquei. De que ano foi? Curiosidade. Eu fiquei de 96 a 99. E aí a gente pegou muito, né, as aquisições da Bombril. Então a Bombril na época comprou a Peixe, né? Tava com todo aquele processo de aquisição da Sírio, que era aquela multinacional italiana. A gente teve todo o processo, inclusive, de downsizing, substituição de RP por SAP. E já era ali no quilômetro 13,5 ali. Sim, porque eu fiquei 12 anos na Terasquim colado lá. Né? Eu, inclusive, fiquei difícil de achar a Terasquim, porque eu passava, só via Bombril. Passava e via Bombril, porque ficava na esquina, bem colado. Então eu só achava que era da Bombril ali, até achar a empresa. Não, sempre lá. Eu, assim, desde que eu cheguei, sempre foi lá. Hoje ainda é lá, né? Só que naquela época a gente tinha uma planta de sabão em pó no final lá da Anchieta, que hoje já não existe mais, né? No passado a Procter acabou comprando essa planta. E a gente tinha uma fábrica também em Recife e outra no interior de São Paulo, fora alguns centros de distribuição, assim. E para mim, assim, foi muito importante, que foi meio que o foundations aí da minha vida de tecnologia. Então lá que eu acabei, né, de fato, entrando em programação, e aí foi super engraçado que um dos diferenciais do meu currículo foi ter, né, feito o curso lá de Basic lá, então eu já tinha alguma noção de programação. Mas lá que, de fato, assim, foi a primeira vez que eu entrei dentro do CPD, né, que eu comecei, sei lá, de alguma forma a trabalhar com sistemas. A gente acabou pegando, né, toda a questão de bug do ano 2000, né, preparação para o bug do ano 2000. Que o mundo ia acabar. É isso. E no final não deu nem uma engasgada. Não deu né? nem uma engasgadinha, Exato. Né? E teve toda a questão desse aprendizado, né, de fazer o suporte remoto das unidades, né, então de vez em quando precisava ir para Recife, precisava ir para Taquaritinga, né, para acompanhar, né, todas as operações. Então, falo para todo mundo que foi assim um momento super importante na minha vida. Tenho inclusive amigos até hoje, né, e tem um grupinho lá que a gente chamava um dos gerentes de tio, e aí é um barato que o nome do grupo do WhatsApp é o tio tá chamando. Porque uma vez por ano a gente faz um happy hour com todo mundo. E lá, inclusive, acho que foram as minhas primeiras grandes referências profissionais de tecnologia, assim. Pessoas que, né, me ensinaram como criar sistemas, soluções, né, como me portar, como me comportar. Né? Por mais que, de novo, eu já tivesse tido a experiência na RECT, para mim era um cenário totalmente diferente, porque na RECT acabava sendo muito a relação de fábrica, né? Fábrica com a fábrica. No caso da Bombril, eu acabei tendo que falar, né, com o time de finanças, vendas. Então, assim, eu guardo com muito carinho. Assim. Mas você não estava na área do CPD ou da TI ainda nessa época? Já era. Eu comecei como estagiário de sistemas Fabris, né? E aí, na época, o analista responsável precisou ir para o projeto de implantação do SAP. E aí eu meio que assumi todos os sistemas Fabris. Para mim foi muito legal porque, inclusive, assim, vários amigos da engenharia da RECT acabavam meio que, né, me apresentando pessoas da engenharia da Bombril. Então, meio que chegou um dado momento que eu até brincava que eu era meio que, sei lá, braço estendido da engenharia, né? Sim. Então, isso foi super bacana, assim. Legal. E como que foi a sua chegada, Juliana, em uma das maiores instituições financeiras? Sabe que isso é engraçado, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tinha transferido a matriz da Bombril para o Brasil, ela era italiana e veio para o Brasil, né? E aí, nosso mercado, né, super louco, né? Sim. Valorização, desvalorização cambial. Chegou um dado momento que a Bombril estava faturando em reais, mas estava com muitas dívidas contraídas lá fora, né, em dólar. Então, basicamente, assim, toda a parte de projetos parou. E aí, um belo dia, né, uma Hunter procurou um amigo meu da Bombril e falou assim, pô, a gente precisava de alguém que conhecesse, sei lá, programação ABAP
SAP, e ele falou, eu não tô interessado, mas acho que eu tenho um cara que poderia conversar contigo, né? E aí a Hunter começou a falar comigo e ela falou assim, a gente tem uma oportunidade, uma instituição financeira que fica no metrô Conceição, mas, é sigiloso. E aí eu comecei a rir, né? Sigiloso? Instituição financeira na Conceição, com todos aqueles blocos do Itaú ali. Exato, eu falei pra ela, desculpa falar, mas assim, na instituição financeira no metrô Conceição só tem o Itaú. Ela ficou meio sem graça, falou, já que você sabe, é no Itaú mesmo. E aí eu fui lá, né, fazer entrevista no Itaú, e aí foi super engraçado que eu lembro que na época, né, a pessoa que me entrevistou, que foi o Renato, ele era também um oriental, só que bem sisudo, assim, né? E aí eu lembro que no final eu falei assim, eu não passei nesse negócio aqui, me dei mal, né? O cara não deu um sorriso pra mim, não gostou de mim. Aí a entrevista foi rápida, inclusive, eu falei assim, já que eu não passei nesse negócio, né? Aí eu falei pra ele, Renato, já que a gente tá no horário ainda da entrevista, você se importa de eu tirar algumas dúvidas contigo, né? Ele, sobre o quê? Não, é que eu tô lá na Bombrim implantando alguns projetos, né, também com SAP, e a gente tá, né, num dilema lá de como a gente configura materiais, estruturas. Como é que vocês fazem isso aqui, né, para manutenção? E aí ele falou, a gente usa tipo de material tal, né, dessa forma. E aí no final eu fiz meio que um benchmark com o Renato, assim, né, para ver se no final da entrevista fiz um benchmark. E aí depois que eu passei, ele contou isso para mim. Ele falou assim, cara, você foi igual a todos os candidatos, mas para mim o seu diferencial foi que você viu que talvez você não tinha passado. E aí você falou, já que eu não passei, né, deixa eu ver o que eu consigo tirar dessa entrevista, né? E você acabou pensando na Bombril. Isso pra gente fez toda a diferença, foi por isso que a gente acabou escolhendo você. E foi assim que eu fui parar no Itaú. Então comecei no Itaú trabalhando, né, com SAP, programando a BAP na área de tecnologia. Nessa época o projeto estava lá no Jabaquara. Então, para mim, foi até engraçado, né? Que para mim, sei lá, né? Toda a área de tecnologia do Itaú era a Avenida do Estado, né? Sim, na Avenida do Estado, para mim era lá, inclusive. Mas não, como era um projeto que envolvia muito negócios, né? Principalmente a área financeira, exato, né? Exato. Geral. Plantar o SAP no Itaú é para a área financeira, não vai usar nada fabril, em teoria, né? Não, então, mas eu também tinha, né, essa visão, né? Uhum. Mas quando eu cheguei no Itaú, eu descobri que ele tinha uma operação logística imensa para entregar materiais nas agências, uma operação imensa de manutenção. Eu falei, nossa, agora eu entendi por que eles usam o SAP aqui, porque era uma forma deles, de alguma forma, ter um sistema bem estruturado para atender aquilo que não era core bancário, né? Então, interessante. Fiquei, sei lá, quase um ano lá no Jabaquara, aí o projeto acabou evoluindo, e aí falaram, não, todo mundo volta lá para a Avenida do Estado, e aí eu fui para a Avenida do Estado, assim, mas... E assim foi meu início no Itaú, né? Você ficou lá, né, muitos anos, né? Você fez uma carreira longa, né, dentro do Itaú. Como que é trabalhar em um segmento, como seria o melhor termo para definir? Desafiador, né, que tem uma pressão diferenciada, a questão de segurança também é a parte. Assim, é muito diferente porque vários recursos são extremamente estruturados, né? E quando eu falo isso, assim, é classe mundial. Referência mundial, muitas vezes. Não, até porque o sistema bancário brasileiro é referência mesmo, né, Juliano? Porque, assim, tem conta nos Estados Unidos lá, né? E aí você vê assim, você fala assim, gente do céu, pelo amor de Deus, que qualidade de aplicativo. Você faz uma transferência, demora às vezes dias para chegar. Um negócio assim. Né? Nem falando de Pix ainda, né? Porque se falar de Pix, então... A gente ficou muito mal acostumado também, né? Exatamente por isso. A qualidade bancária nossa, assim, é muito alta. Eu acho que também tem a questão de segurança. Então, como nós temos um povo criativo, para o bem e para o mal... então, governo também criativo para o mal. Né? Então, as instituições financeiras, então, elas têm uma tecnologia extremamente diferenciada. Então, a gente fica muito mal acostumados aqui. Quando a gente vai para fora, que a gente precisa fazer qualquer operação, né, no exterior, a gente fala, não é possível. Aqui no Brasil, a gente faz em 2 segundos. Né? Aí você vai para fora, peraí, tem muita coisa em papel ainda lá, né? Quando você vai para fora, né? Tem cheque que ainda funciona. E aí aqui pra gente, isso já passou faz tempo. Então, você viveu essa evolução, né? Muito, muito. E assim, até não sei se vocês lembram disso, muitas pessoas chamavam o Internet Bank de Bankline, né? Bankline. É quase que um sinônimo, né? E aí eu conto para todo mundo que assim, por que era Bankline? Que basicamente o Internet Bank começou com linha de escada,
né? Então você tinha um aplicativo no computador que você conectava via linha de escada, e aí isso era o Bankline, né? E... Eu fui quase um dos primeiros clientes do Unibanco, né? Que na época era concorrente, ainda não tinha sido adquirido, que tinha feito uma parceria com a Microsoft e feito o famoso Banco 30 Horas, que eu achei aquilo maravilhoso, né? Eles deram trabalho para mim e eu achava maravilhoso, entendeu? Porque eu lançava os boletos, eu pagava, eu tinha trabalhado em banco já, foi minha primeira oportunidade na carreira, foi de caixa no Banco Real, né? Falei assim, olha que interessante, eles passaram o trabalho para mim, não tem mais os caixas, e eu ainda estou feliz, satisfeito, porque eu não preciso mais ir no banco, né? Achei sensacional aquilo. Igual a gente, né? Tinha a caderneta de poupança, né? Que, sei lá, a gente ainda chama de caderneta de poupança, mas que no passado era um caderninho lá, onde você ia na boca do caixa e ele atualizava o saldo para você, né? Então, é muito... Para mim, assim, é muito rico, né? Acompanhar essas evoluções. Hoje a gente fala, sei lá, Pix, né? Toda hora você consegue mandar um Pix, né? Se for pessoa física, sem custo, né? Para quem viveu a época, né, de DOC, né? Que você tinha que ir lá no caixa, pedir um DOC, pagar pelo DOC, esperar o dia seguinte compensar, cheque, né? A gente até tava brincando esses dias que eu lembro que na véspera do dia do pagamento todo mundo ficava dando cheque cruzado, né? Sim. Porque não tinha dinheiro na conta. Os pré-datados, mas... né? Os pré-datados, né? Colocava, cruzava e colocava lá, só bom para dia tal, né? Como se isso valesse, inclusive, né? Porque se o cara quisesse depositar, ele podia, né? Mas assim, né? Falando muito dessa escala de segurança, de infraestrutura, tiveram várias situações assim que eu passei em tal que para mim foram bem emblemáticas, assim. Uma delas foi um belo dia que falaram para mim que, você vai estar convocado para ser um dos executivos ou uma das pessoas de negócios que vai conhecer o novo, né, centro de processamento de Itaú em Mogi. Eu falei, legal, né? Vamos lá conhecer esse negócio, né? E, cheguei lá, era uma estrutura, assim, de novo, classe mundial, né? Tem uma lenda, inclusive, que eles falam que quando o Itaú começou a fazer aquela construção, o governo americano fez uma consulta oficial para o governo brasileiro. Assim, o Brasil, e esse negócio que usa tanto concreto que daria para fazer, sei lá, uma usina nuclear? E aí o governo brasileiro teve que explicar para o governo americano, que era o novo, né, vou falar assim, CPD do Itaú, né, o Centro de Processamento do Itaú, porque era gigantesco. Por exemplo, eu tive né, a oportunidade de visitar os 2 sites da NASA, né, tanto em Houston quanto na Flórida. E aí eu até brinco com todo mundo que lá, sei lá, eu passei por 2 detectores de metal, né? Quando eu fui conhecer, né, o centro de processamento lá de Mogi, eu acho que eu devo ter passado por uns 4, 5 detectores de metal. Então, né, uma estrutura que nasceu muito, né, à luz do pós-11 de setembro, né? E eu falo isso porque, assim, as estruturas de tecnologia foram evoluindo, né? Então, assim, no primeiro momento, né, você tinha aquelas estruturas que eram muito cara de bunker, né? Que era, né, muito de influência, né, da época da Guerra Fria. Aí, pós-11 de setembro, né, as estruturas mudaram muito. Eu lembro que entre um site e o site que era o backup, podia cair um avião em um dos sites que o destroço não impactava o outro site. Assim. Então eram coisas, né, muito diferentes, assim, muito disruptivas. Assim. E aí uma das minhas grandes surpresas foi que eu era muito acostumado, sei lá, com CPD gelado, né, que parecia uma geladeira. E aí o dia que eu vi o mainframe lá, era temperatura ambiente, porque eram novas tecnologias. Falei, caramba, né? Super difícil. E aí, depois disso, veio, né, toda a revolução de nuvem, cloud. Eu fico imaginando integrar tudo isso, essas novas tecnologias com as antigas, porque aí, se eu não me engano, ainda usam o grande porte lá, né? Sim. Então, fico imaginando como é que era integrar isso, principalmente no começo, né? São 2 mundos completamente diferentes, né? O cloud e aquilo que você tinha ali, né? Então, para mim, assim, eu acho que boa parte, inclusive, do sucesso do Itaú sempre foi conseguir integrar o velho, o novo e pensar o futuro, assim, né? Eu falo isso porque, assim, eu lembro que eu estava lá quando a gente começou a falar, né, dos primeiros servidores de internet, né, para aplicações bancárias. Eu lembro de participar das primeiras integrações, né, usando, sei lá, XML, né, versus, né, as infraestruturas que a gente tinha na época. E é engraçado que, assim, né, o mercado, para muitas coisas, ainda utiliza recursos daquela época. Eu vou dar exemplo, né? Eu
estou hoje numa fintech, né? E esses dias mesmo eu estava conversando com parceiros para utilizar a Connect Direct, que é um recurso da IBM, né, sei lá, do início dos anos 2000 lá, né? Então, para mim é muito disso, assim, tem uma grande sabedoria, né, em conseguir fazer conversar o antigo com o novo de uma forma eficiente e transparente para a gente que é usuário, né? Exato. Eu acho isso fantástico, né? Eu acho que eles têm uma qualidade em software muito grande, né? Exato. Inclusive foi no Itaú que você teve a sua primeira experiência ali em gestão, né? Foi. Vou até dar um passo antes, né? Eu estava quase 8 anos em tecnologia, eu tinha rodado vários, né? Quase todos os módulos de SAP que o Itaú utilizava. Aí eu comecei a trabalhar com sistemas mainframe, com outros sistemas. Nessa época a gente acabou fazendo muita incorporação de banco estatal, né? Então, Banerj, Benji, Banestado, Beg. Eu de vez em quando até brinco que morei em Curitiba, né, para fazer toda a parte de trazer o Banestado para dentro do Itaú. Depois a gente pegou, né, BFB, alguma coisa de Bank Boston, quando eu estava em tecnologia. E aí eu comecei, né, dentro da diretoria que eu estava, tentar aprender mais sobre outras tecnologias e sistemas, né? Então passei por sistemas de compliance, contábil, financeiro, pagamento, RH. Aí chegou um dado momento que eu cheguei no meu limite lá. Tipo, não tinha mais muita novidade, muitos desafios. E aí eu lembro que eu fui conversar com o meu superintendente na época, o Silvio, e falei, Silvião, cara, eu já rodei tudo aqui. E aí, meu, o que eu vou fazer agora, né? Qual que é o próximo passo da minha carreira? E nessa época, o Itaú estava estruturando um programa com a McKinsey de formação de liderança. E aí, por coincidência, eu era um dos cogitados para fazer parte desse programa. E aí, para mim, foi um programa super, assim, né, talvez foi o outro momento que teve, né, a virada de chave de carreira, porque basicamente o Itaú me pagou durante 1 ano para fazer projetos de melhoria contínua em áreas de negócio. Assim, eu necessariamente tinha que fazer projetos fora da área de tecnologia que não tivessem nada a ver com tecnologia. Interessante, hein? Eu passei... Baita experiência isso Não, aí. demais. Assim, eu passei no varejo, né? Então, principalmente de cartões. Então, peguei toda aquela época de FIC, FI, né? As financeiras, né? Que teve um boom de financeiras. Passei por atendimento ao cliente, passei pela parte de jurídico, ouvidoria. Isso me trouxe assim uma super robustez, assim, né? De visibilidade do core bancário, de negócio, porque eu também tinha esse desejo, né? Basicamente, eu estava, sei lá, 8 anos de Itaú, eu conhecia muito de back-office, muito de tecnologia, mas quase nada de core bancário. E aí foi aí que eu brinco que, né, a minha cabeça abriu, né, para um universo que até então eu não tinha tanta visibilidade. No final desse programa, aí eu fui convidado para uma cadeira que era o início de gestão, assim, era equivalente a um coordenador, um especialista. E era engraçado que era uma área que não tinha nada a ver com tecnologia, era uma área que eu nunca tinha conversado, nunca tinha ouvido falar, que era uma área que eles chamavam de empresas. Basicamente era equivalente às médias empresas, assim. E era uma área pequena, eles estavam acabando de incorporar o Bank Boston. Para mim era curioso aquilo, porque o varejo, né, o varejo laranja, pessoa física já era gigantesco no Itaú. E para mim aquilo não encaixava. Eu falava assim, mano, por que pessoa jurídica e empresas é tão pequeno, né? Porque basicamente assim, para as pessoas receber salário, deveria ter alguma empresa, né, pagando isso. E aí o Itaú tava meio que fazendo uma reestruturação, né, das áreas. Então, no primeiro momento a gente recebeu médias empresas, depois a gente recebeu pequenas empresas, microempresas. Resumo da ópera, né? Juntando toda a parte aí de incorporação de Bank Boston e depois fusão Itaú Unibanco, essa vice-presidência ela aumentava, sei lá, dobrava a cada ano e meio, ela dobrava de tamanho, assim. A gente pegou, né, aquele boom de 2008, onde o mercado estava super acelerado também. O Brasil ficou muito bem nesse período, de 2008 a 2012. Exato. Mesmo com alguns eventos lá fora, né, que complicaram muito, né? Foi nessa época que aconteceu o problema bancário lá nos Estados Unidos, né? Teve problema da Enroll também. Sim. Aí vem o SOX IT, o SOX IT para nós ali, para poder implementar, né? Foi mais ou menos nessa época, né? Mas assim, né, Maria, tentando te responder, eu sempre acho que eu tive algum bichinho, algum DNA de liderança no sangue, né?
Porque mesmo quando eu era estagiário, eu lembro que falavam para mim, sei lá, você coordena os estagiários que tem aqui, que chegaram depois de você. Quando eu era analista júnior na Bombril, o pessoal me passou o programa de estágio também para eu cuidar dos estagiários. Quando eu fui subindo como analista, né, dentro do Itaú, analista de tecnologia, para alguns projetos eu meio que liderava os times. Era uma liderança, obviamente, né, muito mais funcional, não no papel. E aí, de fato, quando eu fui para a área empresas, aí eu tive o primeiro cargo de líder, com pessoas respondendo para mim. E aí a gente percebe que é bem diferente, né? Porque tem, de fato, né, toda a preocupação, né, de recrutamento e seleção, desenvolvimento das pessoas, feedback, orçamento. Mas no final, esse programa, inclusive, que eu fiz de Job Rotation, me ajudou bastante, porque me deu várias ferramentas, né? Por exemplo, feedback era alguma coisa que naquela época não era muito estruturado, né? E o Itaú me deu toda uma bagagem, uma experiência, porque eu lembro que nos projetos que eu entrava lá como melhoria contínua, de vez em quando eu tinha que dar feedback, né? Para os donos do processo, para as pessoas que estavam com a gente. Então isso acabou me ajudando bastante, mas a gente sabe que, obviamente, né? Cada estrutura que você recebe, né? Até isso eu falo muito com as pessoas que hoje me procuram, né? Para tipo, cara, e aí, como é que é ser líder? Como é que é ser gestor? Eu brinco, cara, não vai achando que você vai montar um time do zero, nem sempre isso acontece. Não vai achando também que, sei lá... Às vezes não, você herda um time, né? Exato. Então, para mim, assim, trouxe muita maturidade, assim, muito crescimento. E foi assim que eu comecei, tá? Então, assim, era um time, sei lá, 2 analistas comigo. Isso foi crescendo, até chegar, sei lá, uns 4, 5. E aí, nessa época, o Itaú tinha se tornado uma estrutura gigantesca. Várias vice-presidências, várias áreas de negócio. Eu ia perguntar se você tem ideia, né, da quantidade de colaboradores envolvidos na área de tecnologia nessa época. Não tem ideia. Não tem ideia. Não tem ideia. É muita gente, né? É muita gente, assim, ó. O prédio da Avenida do Estado, se eu não me engano, tem umas 4.000 pessoas. Só que hoje, por exemplo, se você pegar, né, o Itaú como ele é hoje, e aí eu tô falando isso, sei lá, né, de quem já não tá mais lá dentro, mas acompanha um pouco, né? Eles estão estruturados em squads, então várias... Para mim é muito legal que, assim, as áreas de negócio se aproximaram muito, né? Elas tomaram meio que dono daqueles processos, tecnologia e produtos. Então eu acho que fica até difícil de mensurar quantas pessoas a gente tem envolvidas hoje, né? E aí, né, voltando, né? O Itaú tinha se tornado aquela estrutura gigantesca, várias vice-presidências, e o board olhou aquilo e falou: tá ruim para fazer gestão, né? E aí, né, mais uma vez, devem ter chamado algumas consultorias e falaram: ó, vamos reestruturar a empresa entre varejo e atacado. E aí eu lembro que fui conversar com a minha mãe e falei: então, mãe, tá mudando, né? Mas o que tá acontecendo? Ah, mãe, basicamente a vice-presidência que eu tava trabalhando acabou. Ela, mas e aí? O que vai acontecer com você, né? Porque na minha família era muito forte essa questão, né, de bancário, porque meus tios foram diretores da América do Sul, minha mãe trabalhou no banco, tenho primos que trabalharam em banco. Eu lembro que minha mãe ficou super preocupada, eu falei: não, calma, mãe, eu acho que eu vou ou pro varejo ou pro atacado. E aí eu recebi um convite para ir pros 2, isso para mim foi super legal, e optei para ir pro atacado, né, porque já fazia muito tempo que eu falava com o Itaú BBA, e aí eu tinha o desejo de conhecer corporate banking, corretora, tesouraria, né. E aí eu acho que, inclusive, sei lá, era um pouco daquele sonho da época da faculdade, né? Que eu, né, me formei na FAAP. E eu lembro que na época de FAAP todo mundo queria ser trader, né? Queria ser, sei lá, trabalhar na bolsa. Eu falei, pô, de repente eu tenho uma oportunidade aqui, né? De ir conhecer o Itaú BBA. Porque, de novo, varejo, eu acabei ficando nessa área empresas durante 8 anos. Então, varejo meio que eu já conhecia tudo. Rodava o Brasil inteiro, as agências, eu era responsável pelo front, né, de todos os gerentes de agência, então teve um dado momento que meu time atendia 7.000 gerentes, então todos os gerentes PJs basicamente utilizavam as ferramentas que eu cuidava, assim, então eu falei, não, eu acho que está na hora de novo de virar a chave, né, conhecer alguma novidade aí tomei a decisão de ir para o Itaú BBA e super legal também. Uma coisa que você está falando aí, né, que a gente já falou de curiosidade, de outras coisas, é que você tem que estar sempre apto a mudar, né? Sim. Para poder aproveitar as oportunidades que aparecem, né? Exato. Não, e eu tenho, assim, minha esposa super acompanha isso, assim, eu começo
quando as pessoas veem a mudança, eles acham que é alguma coisa super rápida, né? Mas muitas vezes a gente também tem que se preparar para isso, né? Para mim, talvez essa seja a maior dificuldade, né? Porque vou pegar o caso lá da área empresas, né? Eu já era referência, né? Tanto que eu brinco que nessa época o meu sobrenome era Cockpit, né? Porque eu lembro que o pessoal às vezes nem sabia que eu era o Juliano e os caras falavam, ô Cockpit, eu precisava falar com você, né? Porque o nome da ferramenta era Cockpit, né? Então, pô, já tinha domínio daquela tecnologia, daquele processo, né? E de fato, assim, mas por outro lado, eu acho que tinha muito isso também. Qual que é o próximo passo da minha carreira, né? Como é que eu me preparo para isso, né? E acho que alguma coisa que sempre me ajudou muito foi mentores, assim. Eu sempre tive algumas pessoas que, de uma forma ou outra, eu consegui consultar, né, nesses momentos para falar, cara, o que você acha, né? E alguns falavam, não, vai. E outros falavam, não, não vai não, né? E bastante leitura também, né? Para tentar entender, né? Tipo, como é que, de alguma forma, eu consigo fazer um pré-work, me preparar para o próximo passo. E é engraçado que, assim, né? Por mais disciplinado que a gente seja, a gente nunca está 100% preparado. Mas eu falo que também se não tiver algum friozinho na barriga, tem alguma coisa errada, né? E aí tem outra coisa que eu brinco com o pessoal, que é assim, ó, se alguém fala que você está preparado, abraça e vai também, né? Porque às vezes a gente fala, eu não estou preparado, né? Que a gente olhando para nós mesmos, a gente nunca vai estar 100% preparado. Né? A gente sempre nós somos muito críticos com nós mesmos, né? E foram 20 anos aí, certo? De Itaú até você decidir virar a chavinha. Sim. E aí, assim, eu acho que eu fiquei os últimos 5 anos me preparando para sair, né? E aí eu falo isso porque, de fato, assim, né? É uma empresa referência de mercado. Basicamente, assim, tudo que eu tenho eu construí em função do Itaú, né? Amigos, patrimônio, referências de carreira. E aí, nesse momento, eu já estava me preparando para voltar para tecnologia, né? Porque eu estava muito mais em negócio e operações, mas eu falei, cara, aquele negocinho, né? Aquele comichão da tecnologia. O lado técnico chamando de novo, né? Chamando de novo, né? Eu tentei fazer alguns movimentos para voltar para a tecnologia no Itaú, não consegui, e aí eu falei, como é que eu faço esse caminho, né? Como é que eu construo essa ponte de novo? E aí eu lembro que em um dado momento, assim, eu era um cara de planejamento de operações, cuidando de orçamento de PRO, e aí o meu chefe veio conversar comigo e ele falou assim, ó, então, o Itaú tá montando aqui uma comunidade e acham que você deveria ir para essa comunidade. Eu falei, não, tô bem aqui, acabei, sei lá, tô 1 ano só aqui tocando essa área, acho que eu não fechei um ciclo, eu não quero ir. Você tem certeza? Eu falei, absoluto. Mas você não quer nem, sei lá, entender direito? Eu falei, não, eu acho que eu tenho que fechar um ciclo aqui. De qualquer forma, eu vou ter que entender o que eles vão fazer lá, porque eu tive que, né, alocar uma pessoa do meu time para atuar nessa comunidade. E aí, no final, eu falei, não, seguimos assim, né? E aí eu segui a vida. 1 ano depois, meu chefe veio me chamar de novo e eles falaram assim, então, sabe aquela comunidade lá que o Robson lá do seu time tá trabalhando? Eu falei, sei. Chamaram seu nome de novo lá. Eles acham que você devia fazer parte da comunidade, né? Aí eu falei, bom, segunda vez chamando, né? Eu acho que é melhor eu ir, né? E aí eu lembro que nessa época eu consultei vários mentores, pessoas que eram referência para mim, e alguns falaram assim, cara, o que você vai fazer lá? Eu falei, cara, parece que é um laboratório sobre agilidade. O Itaú tá tentando entender, né, qual que é o impacto da reforma trabalhista para a empresa. Aí ele falou, mas como é que é o report? Eu falei, vai ser matricial, meu chefe vai continuar na área e eu vou responder. Não, não vai. Por que não? Não, porque é matricial, cara, você é louco. Aí começa aqueles negócios, né? Cachorro de dois donos. Aí vários falaram pra mim, cara, vai ser maior atraso na sua carreira, não vai pra esse negócio, você vai ficar lá, né? E aí o projeto ainda era no segundo subsolo do prédio, os caras falaram, cara, você vai ficar lá no subsolo, ninguém vai lembrar de você, não vai. Só que alguma coisa falava pra mim, vai.
E aí eu lembro que, uns 5 anos atrás, um dos meus analistas, inclusive, fez uma palestra sobre agilidade, quando eu estava no BBA ainda, e aquela correria eu acabei não indo. Eu lembro que todo mundo voltou da palestra dando parabéns para ele, né, aplaudindo. Eu falei, cara, deve ter alguma coisa diferente. Deve ter um negócio de bom ali. Deve ter alguma coisa boa nesse negócio de agilidade, né? Resumo da ópera. Era uma comunidade com 3 squads, mais ou menos umas 20 pessoas. O Itaú estava tentando entender como é que esse modelo de trabalho funcionaria na prática, né? Considerando todas as questões de política, desafio de pessoas, cultura, etc. Então era um grande laboratório para entender isso daí. E para mim aí foi talvez uma outra virada de chave, assim, porque eu lembro que no final eu cheguei à conclusão que eu tinha aprendido alguma coisa muito poderosa. Fiquei quase 1 ano e meio nessa comunidade e eu vi coisas do tipo assim, sei lá, um projeto que demorava em média 4 meses para ser feito, a gente começou a fazer em 4 semanas. Só que era muito mais legal que, assim, como todas as áreas envolvidas estavam lá dentro com a gente, o projeto já saía meio que clean, assim, ele saía totalmente aprovado, fluido. Né? Exato, não era aquele negócio, o compliance tem que agora aprovar, não sei quem tem que aprovar, já saía aprovado. Já. E aí eu lembro que eu fui falar com o pessoal de treinamento, né, porque o Itaú tinha umas semanas, semana de processo, semana de atendimento, eu falei, treinamento, eu tenho um negócio super poderoso para falar para vocês aqui, né. Eles, o quê, né? Aí eu falei, tô aqui numa comunidade, aprendi vários conceitos super bacanas e eu queria compartilhar com o Itaú. E aí eu lembro que, no primeiro momento, eles falaram assim, não, isso não interessa pra gente porque a gente tá fazendo, sei lá, semana de atendimento. Eu falei, tá bom. Aí fui falar com eles de novo, eles falaram, não, agora a gente tá fazendo uma semana de outro tema. Esqueceram de mim, né? Aí era mais ou menos outubro de 2018, 19, me procuraram. A gente vai fazer uma semana sobre processo e a gente queria que você falasse nessa semana, fizesse um workshop e você também montasse um treinamento. Você topa? Eu falei, agora. Resumo da ópera. A gente fez um workshop, eu chamei as pessoas que trabalhavam, né, comigo, a liderança dessa comunidade. A gente fez um workshop, sei lá, para 100 pessoas. O workshop explodiu de gente. Tinha gente sentada no chão, gente para fora. Porque era o começo, né, desse burburinho de agilidade de uma forma mais intensa. Eu sei que no final esse workshop foi filmado, ele virou treinamento institucional. E eu lembro que, sei lá, 2 anos depois que eu tinha saído do Itaú, ainda tinha gente que me mandava print de tela. Meu chefe mandou fazer um treinamento, cheguei lá, era você falando 1 hora e 15 minutos, né? E aí, porque isso foi super importante para mim? Eu acho para mim, e ouso dizer pro Itaú, né? Primeiro que quando deu a pandemia, a gente já sabia meio como trabalhar dessa forma. Então isso, na minha operação, na época eu acompanhava uma operação de 140 pessoas, meio que me ajudou a dar direcionamento para aquelas pessoas, né? Eu tinha pessoas ociosas, que eram pessoas de campo, eu conseguia alocar elas em projetos, né, em times, em áreas que estavam perdendo SLA, porque áreas, né, que faziam atendimento, né, todo mundo estava desesperado, empresas que estavam buscando crédito também. Então, eu acho que isso fez toda a diferença, mas acho que o mais importante foi que quando eu fui cogitado para sair do Itaú, né, para ir para o Julius Baer, o que fez muito diferença na minha experiência foi essa vivência em comunidade, em agilidade. Então foi assim, meio que, resumindo, como eu saí do Itaú, assim, foi basicamente isso, assim. De alguma forma, né, 3, 4 anos antes eu comecei a me preparar, e aí, né, buscando novas ferramentas, novas formas de trabalho. Eu achei que era super importante eu deixar um legado para a empresa também, né, do que eu tinha aprendido, mas aí, né, a empresa que me contratou depois foi o Julius Baer, e isso acabou fazendo muita diferença, porque basicamente o Julius Baer já trabalhava dessa forma e queriam pessoas que conhecessem tecnologia, negócios, para meio que fazer o meio de campo, né? Porque eles estavam num grande projeto de unificar as 2 maiores casas de wealth do Brasil dentro do Julius Baer, e aí, né, foi assim que eu saí. Deu casamento. Exato. Essa sua experiência que você teve, né, de financeiro, foi muito importante para o que você tem hoje, né? Sim, demais. Que é a Balk. Conta um pouquinho ali, essa chegada, então, agora, no seu momento atual. Super relevante, tá, seu ponto, Maria. Porque assim, quando eu era
sei lá, pessoa jurídica, né? Eu brinco, pessoal, quando eu era empresas, eu conhecia muito de cash, de crédito, mas eu não conhecia quase nada de fundos de investimento, né? De investimento, porque assim, sei lá, as grandes empresas geralmente não sobra muito recurso, né, para investimento e quando sobra, geralmente elas estão reinvestindo. Quando eu fui para o Itaú BBA, eu acabei tendo que aprender tudo isso daí, né? Então toda a diversidade, né, de fundos de investimento e ativos, papéis, etc. No Julius Baer, para mim foi super relevante porque eu acabei tendo uma visão diferente, porque até então eu tinha muito visão de banco múltiplo. Lá, né, era uma gestora independente, então eu tive que ter essa visão de gestora. Depois de Julius Baer, eu fui para a Singularity, né, que hoje é Keitech, que é um dos maiores players do mercado em relação à FDIC. E isso meio que acabou me habilitando para sentar na cadeira da Balk, né, porque hoje, como CEO, a Balk é uma processadora, é uma integradora de fundos de investimento estruturados, principalmente FDIC. Nós somos uma certificadora também. Mas eu falo que foi meio que a junção de todas as experiências, tanto em tecnologia, operações, planejamento comercial, quanto nesses players, né? Itaú BBA, Keitech, Julius Baer, tudo isso acabou me habilitando para estar onde eu estou hoje. É basicamente isso. E é uma posição diferente, né? Demais, Vamos demais. lá. Cara técnico lá que programava para ser CEO, né? Não, demais, Agora, assim. né? E até conectando, né, com a pergunta da Maria, tipo, da primeira experiência de gestão, você sabe que eu fiz já muito essa reflexão, né? Como é que é o ciclo de vida da carreira da gente, né? E aí alguém falava para mim que era assim, sei lá, tem 2 degraus, né? O primeiro é ser gestor de pessoas. O segundo degrau era ser gestor de gestores. E aí um belo dia falando, né, com um amigo, ele falou assim, não, existe um terceiro degrau. Qual que é o terceiro degrau? É ser gestor de estrutura. Eu, como assim? Ah, tipo um CEO. O CEO é o gestor de estrutura. Não, cara, é a mesma coisa. O CEO é gestor de gestores, né? Não, é diferente. O CEO é um gestor de... E aí eu tive a oportunidade de perguntar para alguns CEOs. E eles falavam para mim, não, é diferente. E eu ficava com aquele negócio, não, deve ser igual, os caras estão valorizando a cadeira dele, Sim. né? E hoje também eu falo para todo mundo, é diferente, assim. Por quê? Porque além de você ser gestor né, de gestores, indiretamente você ser super responsável pelas pessoas que estão na estrutura, você tem que fazer, né, gestão de clientes, gestão de risco, gestão de processos, né? Então, de novo, né, acaba amarrando com toda a experiência também. Foi legal porque acabou, né, sendo uma continuidade, né, até, né, comentei com vocês, né, da experiência que eu tive, né, com a ACT lá de Edilson lá para a formação de conselheiros. Então hoje eu respondo para um conselho estruturado, tenho as minhas obrigações em relação ao conselho. Então isso para mim assim foi um super crescimento, inclusive assim. Mandar um abraço pro Edilson, inclusive, né? Edilson, um grande abraço. O Edilson já esteve conosco gravando, inclusive. Já gravou já conosco. teve. Edilson é sensacional. Edilson é a referência. Ser humano extremamente educadíssimo, assim, né? Um lorde, né? Lorde. A tradução para ele é lorde. Juliano, indo mais agora já para a reta final, né? Até porque daqui a pouco a gente tem um tour, né? Sim, a gente tem um tour, não é isso? Estamos aqui gravando para isso. Conta pra gente aí, Juliano. Muita experiência, né? Bastante trabalho. Agora em uma cadeira bastante... uma responsabilidade nível lá em cima, né? Como que você está equilibrando, né? Vida profissional, vida pessoal? O que você está fazendo ali no final de semana? Você vem assistir o jogo do Corinthians? O que você está fazendo para não pensar em trabalho? Eu gostaria de assistir mais, assim, né? Vir mais, assim. Faz tempo que eu não vinha aqui, inclusive na arena. Eu vim quando estava construindo. Eu também tenho fotos da época da construção. Muito legal, muito legal. Eu acho, assim, não só porque eu sou corintiano, mas a gente gosta muito de visitar, né? Eu e a família visitar arenas conforme a gente está viajando. Isso. Mas para mim, de fato, é uma das arenas mais bonitas. Vim no jogo de Libertadores e tô retornando hoje, assim. Então assim, para mim é super mágico isso e assim, essa é um pouco do que eu faço, assim, sei lá, fora da parte profissional, né? Então, quando a gente está viajando, a gente gosta, né, de visitar os locais, né? E acho que futebol no Brasil é super relevante, né? Então a gente gosta de visitar as arenas, conhecer, sentir, né, aquela energia.
Mas eu me preocupo, e é super engraçado isso, que acho que a experiência vai trazendo essa sabedoria pra gente, né? Então, eu sempre tento, sei lá, fazer alguma atividade física, né? Então, 2, 3 vezes na academia, na semana, final de semana, fazer uma caminhada, né? Tentar estar presente com eles, porque eu sei que nas agendas acabam concorrendo, né? Então, até brinquei, né, do Fusca, do golzinho quadrado, né? Tem hora que eu reduzo, né, os passeios com Fusca, com gol quadrado, para poder estar mais com eles, né? Mas, assim, pô, quando eu consigo também, né, tô lá com a minha família, com meu irmão, com a minha mãe, né, meus sobrinhos, né? Adoro meus sobrinhos, assim, tipo, meus cunhados também, eu brinco que são meus irmãos, né? Até a gente brinca com a minha esposa e com as irmãs dela que o papel delas na Terra era apresentar a gente, né? E a gente tem a oportunidade de vez em quando de viajar de moto, tudo, e continuo, né? Lendo bastante. Eu acho que tem um ponto, assim, que eu acabei desenvolvendo, né, nos últimos anos, e foi muita questão da religiosidade, inclusive. Eu falo isso porque, assim, ela sempre esteve presente, mas eu acho que em alguns momentos ficava em segundo plano. Eu acho que hoje em dia está muito mais presente na minha vida, assim, né? Eu brinco que, né, depois de ler inúmeros livros, eu cheguei à conclusão que eu nunca tinha lido a Bíblia, assim. E aí ganhei a Bíblia de presente, né, da minha cunhada, do meu cunhado. Agora eu estou lendo a Bíblia, de vez em quando coloco, né, a Bíblia, né, gravada também para ouvir. Eu acho super interessante, inclusive, a história da Bíblia, né? Essa questão, sei lá, do Velho, do Novo Testamento, né? Da forma que ela se compõe, porque, assim, no limite, é o livro que mais influenciou, né, a humanidade. Exato, exato. E é super bacana que em vários momentos, assim, parece que, né, eu tô lá num beco sem saída, tô com preocupações na cabeça, e algum livro que eu tô lendo, eventualmente a Bíblia, acaba me trazendo alguma reflexão importante, assim, eu acabo conseguindo sair do outro lado, assim. Mas é muito isso, assim, né? Necessário, né? Exato. Tento cada dia, sei lá, cuidar da minha alimentação, né? Eu sempre tive problema de peso, então sempre tô lá, sei lá, buscando uma atividade física, cuidando da alimentação. Eu acho que eu poderia, né, sei lá, me alimentar melhor do que eu me alimento, né? Porque de vez em quando a gente dá aquelas, né, escorregadas, né? Come, sei lá, uma panceta, né? Uma feijoada, que nem hoje é sábado. Exato. Começa não, gente. São quase na hora do almoço, não faz isso. Mas é isso, assim. Então eu tento muito, sei lá, buscar esse equilíbrio. Falo para todo mundo que não é fácil, né? Primeiro, assim, pela dinâmica que a gente vive, né? Pela posição que a gente tá, tem horas que eventualmente, sei lá, a gente vai faltar com alguém, a gente vai deixar um pouco, né, da gente de lado também, né, para poder resolver algumas situações, mas a gente sempre tem que buscar esse equilíbrio, assim, né? Mas não é fácil, não, né? Não, é uma jornada, né? É uma Exato. jornada, né? Ainda mais ocupando uma cadeira como essa, então. É o que eu falo, né? Conforme você vai subindo, as pessoas acham que vai ficando mais fácil. Eu acho que é o contrário, vai ficando mais difícil. Você pode até ganhar mais dinheiro. Isso é outra coisa. Mas a complexidade, ela vai aumentando, porque lidar com gente não é fácil. Exato. Eu falo assim, né? Para quem codava lá atrás, né? Eu falo assim, terminei, acertei, que bacana, né? Aquela relação com a máquina é muito mais tranquila, né? De você levar. Porque depende só de você estudar. Né? Mas quando você depende que as outras pessoas executem algo e concluam algo, entreguem projetos, não é tão simples assim. E hoje tem muita questão da concorrência das redes sociais. Sim. Né? Então, assim, eu tento, inclusive, em alguns momentos, eu deixo o celular lá carregando, esqueço, né, que eu tenho WhatsApp, que eu tenho Instagram, né? Até para, né, poder se concentrar, né, na hora, sei lá, que a gente está fazendo alguma refeição também, tentar, né, deixar guardadinho lá. Porque, né, principalmente agora, né, que a gente fala muito, né, de inteligência artificial, de rede social, para mim esse momento autêntico, né, você ter a atenção de fato das pessoas faz toda a diferença, né? Você vê que as pessoas, essa presença, né, autêntica faz toda a diferença, né? Hoje está cada vez mais difícil, né? Isso, né? De você. Eu acho que o maior exemplo é esse, né? Você está num almoço, pode ser um almoço de negócios, pode ser um almoço de família, todo mundo recolher esse aparelho, que eu acho que ele serve para muita coisa. De novo, qualquer coisa de tecnologia serve para o bem ou para o mal, depende de como você quer utilizá-lo, né? É um horário que você tem que realmente parar e esquecer, né? Senão não dá. Não dá. Senão você fica conectado 24 horas por dia, né? E aí é até um barato que, assim, né? Uma das coisas que eu tenho que ser super disciplinado, inclusive, é dormir.
Eu tento, sei lá, dormir no mínimo umas 6, 7 horas por noite, com qualidade de sono também, porque fui vendo que isso acaba fazendo muita diferença, assim. E é difícil, né? Porque às vezes a cabeça tá acelerada, né? Não, você quer, né? Eu tenho esse problema, por isso que já tá olhando para mim. Exato, você acorda de madrugada, sou né? muito ligado para um monte de coisa. Aí você quer olhar o celular, tipo, então eu tento ser bem disciplinado também para dormir, assim. Eu falo isso que eu sou aquele cara que tento, né, ter um quarto com uma temperatura boa, um colchão bom, né? É fundamental. Ontem mesmo eu tava, né, no Quiro lá, o Quiro tava me alinhando inteiro lá, né? E até brinquei com a minha esposa, falei, essa noite foi mais tranquila, né? Que eu tô mais equilibrado. Eu com o celular para quarto, eu já resolvi deixar ele não carregando mais no quarto. Eu já deixo ele na sala, falo assim, ó, sinto muito, se o que acontecer ali, aconteceu. Eu sinto muito, eu não vou conseguir resolver. Mas não funciona muito, não. De vez em quando acorda, né? Vai fazer o quê? Não funciona muito, não rola muito, não. Juliana, eu vou contar aqui para você como seus pares, seus times, né, o veem. Pessoas ali que trabalharam com você no decorrer da sua jornada, tá bom? Juliano Kavamoto é amplamente reconhecido como líder inspirador e inovador, com forte atuação na integração entre tecnologia, negócios e pessoas. É admirado por sua capacidade analítica, visão estratégica e foco em resultados sustentáveis. Sua trajetória evidencia comprometimento com a transformação digital e desenvolvimento de equipes de alta performance. Além disso, é lembrado por sua postura colaborativa, escutativa e habilidade em promover soluções que geram impacto real nas organizações. Obrigado. Parabéns pela trajetória. Eu que agradeço. Mesmo, né? Agradeço aí pelo... Né, e obrigado por estar conosco, né? Você sabe, essa câmera é sua. Se você quiser dar um recado final aqui. Eu acho que acima de tudo, assim, agradecer, né, pela oportunidade, por estar aqui com vocês. Super honrado, né, por fazer parte, né, desse nosso seleto clube, grupo. Né? Exato, exato. Eu acho que é uma iniciativa super importante, né, para mercado brasileiro, né, e aí eu tô falando assim, pensando em competitividade, desenvolvimento do mercado, cada um se ajudar, isso é um negócio que eu vejo de fato assim acontecendo, as pessoas ajudam, né, sem interesse, né, e inúmeros tipos de ajuda, né, vou dar exemplo, né, foi graças ao C-Level Tics que eu consegui a minha oportunidade de trabalhar na Aramis, então pelo C-Level Tics eu acabei, né, ganhando vários amigos, então eu acredito muito na potência desse tipo de iniciativa. Espero, né, que um pouco da minha história possa, né, incentivar, né, motivar algumas pessoas aí que estão, né, buscando aí novas oportunidades, novos horizontes aí na carreira. Obrigado, Maria. Obrigado, Marcão. Foi uma satisfação enorme conhecer vocês pessoalmente, né? Eu falo isso que aí eu já tinha vocês como amigos, né? Mas a gente se falava muito por WhatsApp, né? Pelo grupo aí, pô. Satisfação enorme estar com vocês aqui, conhecer pessoalmente. Nesse lugar sensacional, né? Especial, né? É isso. Obrigado, né? Obrigado por estar com a gente aqui num sabadão, né? Exatamente. Trazendo a família que está aqui junto, né? Obrigado, família, por estar aqui com a gente também. Gratidão pela tua presença aqui com a gente hoje. E sim, eu vou lembrar. Primeiramente, eu vou aqui agradecer aos nossos apoiadores, até porque sem os nossos apoiadores nada disso seria possível. Então, agradecer a Cisnet, quando a gente fala de gerenciamento e monitoramento de ambientes de TI, né, com expertise em segurança e infraestrutura. Agradecer a Before, né, plataforma de planejamento e execução de estratégia, gestão de portfólio de projetos, equipes e pessoas. Agradecer a Elo, especialista em soluções SAP e Thomson Reuters. Agradecer ao Grupo Take, né, desenvolvimento de software personalizado, IA e parceiro oficial Oracle. Agradecer a Soft Expert, né, quando a gente fala ali, líder global em software de gestão, né, com uma suíte que integra conformidade, qualidade e gestão de riscos. Agradecer a Santo Digital, né, principal parceira do Google Cloud na América Latina e referência quando o assunto é inteligência artificial, dados e cloud. Agradecer a SLM IT, especialista em soluções Microsoft, né, oferecendo cloud, licenciamento, VDI e gestão de software. E agradecer a Vipor, né, quando a gente fala de Business Analytics, desenvolvimento de sistemas para automação de processos e gestão de dados. Perfeito. Fechou? Gente, obrigado por acompanharem a gente em mais um episódio. Tem o tal do curtir, compartilhar, como é que é o barato aí? Mas agora eu vou pegar o brinde aqui do nosso convidado. Ah, bom. Lembrou, hein? Não, na verdade eu tô esquecendo já.
Um brinde aqui, uma lembrancinha aqui. Obrigadão. Agora sim, curtam, comentem, compartilhem e adicionem lá o Juliano Kavamoto lá no LinkedIn, tá, gente? Kavamoto com K e W. Boa, obrigado. Perfeito. Obrigado, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.